Hello, hello! Sejam muito bem-vindos ao Ponto Criativo, um podcast da Criativamente Treinamentos. Aqui você vai ouvir histórias de líderes, de gestores, de empresários que passaram por diversas adversidades, mas conseguiram superá-las e têm aí uma história de superação, uma história que vai nos inspirar a alcançarmos o nosso sucesso também, né? Eu sou Isabel Queiroz, estarei aqui com vocês nas próximas semanas, trazendo histórias inspiradoras de pessoas que atravessaram uma jornada e estão aí ocupando cargos de liderança e transformando a vida das pessoas. Eu quero apresentar nesse momento os nossos patrocinadores dessa segunda temporada do Ponto Criativo e deixar o nosso muito obrigada a cada uma dessas empresas, a cada uma dessas pessoas que farão parte, nesse momento, conosco do Ponto Criativo. A Unifatesc, Centro Universitário EAD e Semipresencial. A Unifatesc amplia o acesso ao ensino superior com cursos de graduação semipresencial e EAD, unindo flexibilidade, qualidade acadêmica e formação para o mercado de trabalho. A CSO, Clínica de Saúde Ocupacional, que é referência em saúde ocupacional, oferecendo exames, laudos, acompanhamento especializado para garantir a segurança e a conformidade legal e o bem-estar nas empresas. A Criativamente Treinamentos, que atua com treinamentos, workshops, mentorias voltadas para o desenvolvimento humano, liderança e inteligência emocional, aplicado aos negócios para fortalecer pessoas e empresas. A Mr. Wiz, que desenvolve alunos as habilidades de inglês, inteligência emocional, empreendedorismo e prepara crianças, jovens e adultos para oportunidades globais, para a construção do protagonismo profissional. A Agiliza Certificação Digital, que atua com certificação digital em São Gotardo e no Brasil, oferecendo soluções seguras e ágeis para assinaturas, autenticações e processos eletrônicos, facilitando a rotina de empresas e profissionais. A Laprates, que é especializada na fabricação de uniformes e confecções, entregando qualidade, identidade visual e profissionalismo para empresas e equipes. E a Daniela Dias de Flor, que transforma sentimentos em experiências por meio de arranjos e projetos florais que unem sensibilidade, estética e cuidado em cada detalhe. O Ponto Criativo de hoje vai receber o Major Adriano, que tem uma brilhante história de carreira militar e recentemente se lançou a um grande desafio e mudou drasticamente de projetos. Adriano, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite. Bom dia, Isabel. Eu fico muito feliz, me sinto privilegiado de participar aqui do Ponto Criativo. Major Adriano, você entrou para a polícia em 1993. Sim. O que te motivou lá atrás, aquele jovem Adriano, a tomar a decisão de seguir a carreira militar? Bom, muitas vezes as pessoas pensam que é tradição de família, né? Na verdade, eu tenho um tio que já era policial, né? Que chegou até a trabalhar aqui em São Gotardo. Talvez seja, eu achei interessante, gostava de ver o trabalho dos policiais, mas também teve a parte, né, de realmente de procurar uma profissão na vida, né? Como jovem, já quase completando 18 anos, precisava de ter um emprego definido, né, para tocar a minha vida. Sem dúvida nenhuma, eu vi na carreira militar uma oportunidade de ingressar, né, no mercado de emprego e no funcionalismo público, e deu certo. Como é que foi aquele início para o Adriano de 18 anos? Como é que você era nessa idade? Olha, um jovem que gostava muito de sair também, né? Participar de tudo. Acho que a primeira dificuldade foi a ausência, né? Da casa dos pais, né? Por estar acostumado a vida toda ali junto com meu pai, minha mãe, irmãos. E como o início do curso é uma cidade, apesar que próxima, que é Patos de Minas, mas no início a jornada é muito difícil, assim, até pra gente acostumar mesmo, né? Eles deixam um tempo sem voltar à cidade, né? Pra gente que possa habituar no novo local. Então essa foi a primeira barreira, realmente, a se vencer, né? E depois as coisas práticas mesmo da profissão, né? Do policial militar, né? Que no início, pra gente se adaptar ao serviço, né? É necessário um treinamento físico muito rígido, né? E até as condutas da gente lá mesmo, né? Isso é exigido em quartéis, né? Que é necessário, sem dúvida nenhuma.
da pessoa entrar ali, né, ter horários a cumprir, né, ter essa obrigação com o treinamento físico, né, de poder arrumar a sua cama, né, não tem mais a mamãe. Saiu de casa. Isso. É um acordar para a vida, né, na verdade. Mas foi muito bom, né, rapidamente me adaptei. E você já falou que teve que se mudar, né? Você teve que se mudar algumas vezes ao longo da sua carreira. O que você trouxe de lição? Assim, o que você aprendeu com essa necessidade de adaptação a outros lugares, a outras culturas, a outras pessoas? Sim. Foi necessário, né? Depois de formação em Patos, no início eu fui para Paranaíba, né? Já começando a exercer a profissão como soldado. Mas depois, como eu tive crescimento na carreira, né, por concursos internos, né, que eu passei, realmente foi necessário. Né? Primeiro, para se fazer os cursos, fazer em outras cidades. Depois de formado, por exemplo, a graduação de sargento, quando eu peguei, ainda muito novo, né, acho que com 23 anos, né, eu já era sargento. Eu já fui transferido para outros locais, que é comum, né, porque o policial militar, ele entra para a Polícia Militar de Minas Gerais, não é específico para um local, né? Então, aonde que a instituição precisar, ele tem que seguir. E aí eu fui para regiões mais distantes, tipo Frutal, tipo Uberaba. E como você falou, cada local tem sua história e suas culturas, apesar que é dentro do estado, né? O estado de Minas, ele tem uma diversidade muito grande. É gigante, né? Cito o exemplo, por exemplo, da região de Frutal, ou propriamente a cidade de Frutal, onde eu trabalhei, né? Que é muito próximo da divisa com São Paulo. Então, os hábitos e alguns costumes lá são de paulistas, né? Inclusive o linguajar, que eu estranhei um pouquinho, né? Na época, comemorava-se pelas ruas lá vitórias de Corinthians, de São Paulo. Então, cadê o Cruzeiro e o Atlético nessa cidade? Mas tem esse ponto bom, para a gente conhecer outros locais, ver que o mundo é diverso, né? Sim. Então, aumenta a bagagem de conhecimento muito grande, né? Eu gostei, e eu acho que é certo o que a corporação faz, né? De pegar o policial militar, o funcionário público, e fazer ele conhecer a realidade do Estado, tá? Para ver que, às vezes, existem locais diferentes, com necessidades diferentes. Isso é muito importante. E você é de São Gotardo, originalmente, né? Mas há muitos anos mora no Rio Paranaíba. Nesse ínterim de ter entrado na polícia e até esse tempo em que você está no Rio Paranaíba, aconteceram muitas coisas. Por exemplo, a família. Como é que foi essa formação da família nesse processo de mudanças dentro da sua carreira? Certo. Eu sou natural, mesmo, realmente, aqui de São Gotardo, da zona rural, né? Existe uma comunidade que é chamada Cruzeiro. Eu nasci lá. E depois, devido ao ingresso na polícia, fui para Rio Paranaíba, né? E fiquei lá por longo tempo, né? Foi um local muito bom, que me acolheu muito bem, as pessoas me acolheram muito bem, me adaptei muito bem. E lá, com certeza, formei família, né? Como você está falando. Conheci a Patrícia, né? E nós nos casamos ainda bem jovem, né? E depois formamos família. Hoje temos 2 filhos. Foi essa transição que fez. E, assim, sou natural daqui, né? Mas depois eu já tenho título de cidadão honorário de Rio Paranaíba, né? Que gracinha! Então eu tenho reconhecimento daquele povo também, que eu também sou de lá, né? Sim. Então eu guardo carinho pelos 2 locais, como São Gotardo, que é minha terra natal, como Rio Paranaíba, que hoje, né, até como prefeito, né, eu tenho obrigação e defendo a unhas e dentes aquele povo. Você disse que tem 2 filhos. 2 filhos. Eles são jovens? Tem a Ana Luísa, né, que já tem 19 anos, e tem o Luiz Fernando, tem 15 anos, ainda mora comigo, né? A Ana já está estudando, né? Ela faz direito na PUC em Belo Horizonte, então já está buscando o espaço dela na vida. Já está fazendo como o pai fez aos 18. Sim, né? E até ela optou, né, por fazer direito, né? Que às vezes pode dar oportunidade de ela até agir na área de segurança, né? Sim. Eu não interfiro, sempre dou apoio naquela decisão, né? Ela tinha ideia de fazer medicina, chegou até a passar num concurso, depois não foi, pediu para fazer direito, né? E de vez em quando ela até brinca, né? Pai, talvez eu faça concurso depois de formada, né, para a área da justiça, ou às vezes até para a própria polícia, e eu incentivo, né? E vejo assim que às vezes quando ela fala isso é porque ela valoriza e viu o pai, né?
Reconhece. Reconhece, e aí sábado o trabalho do serviço, enfim. Se for de vontade dela um dia também, terá meu apoio e meu orgulho, sem dúvida nenhuma. Que gracinha. Em algum momento, você deixou de ser apenas a pessoa que executava e passou a ser a pessoa que liderava dentro da sua carreira, Sim. né? Quando você percebeu que que começou a poder assumir posições de liderança dentro da carreira, foi por questões externas ou por questões internas suas? Bom, eu acredito, Isabel, que assim, à medida que eu fui fazendo os cursos internos para subir a graduação, né? Quando você sobe de patente, de cargo na polícia, as funções mudam. Então, quando eu passei a graduação de sargento, né, eu já passei a comandar, né, o local que eu trabalhava. Antes, como soldado, era mais na parte de execução, realmente, né? Mas depois, como sargento, então eu passei realmente a comandar, né? E aí tem esse aspecto. Primeiro, é funcional mesmo, né? Essa parte de liderar devido ao cargo que você ocupa, né? Mas aí tem a parte também que eu falo pessoal, né? Existe o chefe e o líder, né? Essa parte de liderança, né? Além da função que eu tinha, claro, do cargo, eu também, assim, eu passei a de fato exercer a função do líder nos exemplos, no apoio, na forma de lidar com as pessoas. Então, você acha que a liderança, a gente, assim, além do cargo, a gente consegue por isso aí, né? Por dedicação ao serviço, por mostrar bons exemplos, né? De apoiar aqueles que estão junto com você. É dessa forma. E daí para frente, né? Como eu tive uma progressão na carreira, quase até o último posto, que eu parei como major, né, sempre ocupei cargos de comando, né? Associado à questão de liderança. Que às vezes algumas pessoas falam para mim, né? Muitas vezes segue aquilo que eu falo, não por questão funcional, porque sabe que tem que ajudar uma pessoa que realmente dá o sangue, não só por serviço, mas por eles que trabalham junto. Então, a pessoa tem um respeito pessoal, além de funcional, que é comum da carreira militar, né? De hierarquia e disciplina. Sim. Mas as pessoas, quando você também cobra só isso, só hierarquia e disciplina, sem mostrar nada, a pessoa cumpre com raiva. Sim. Né? Não cumpre satisfeita. Ao contrário, quando você entende, é parceiro, vai lá e faz na frente muitas vezes, e trabalha mais do que os outros, as pessoas passam a te respeitar e ver que tem que seguir e te ajudar. Essa é a diferença principal. E o que você considera, assim, que foi a maior dificuldade? Se teve, porque talvez nem houve, né? Uma dificuldade para você sair dessa função de executar o tempo todo e assumir a questão do comando. Tá, eu até não... as obrigações são maiores, né? São maiores e tudo aquilo que acontece ao redor e no local que você está comandando reflete na sua pessoa. Às vezes nem é um ato que você faz. Antigamente, de fato, eu executava o serviço. Se eu executasse de forma errada, às vezes alguma crítica vinha em mim, naturalmente, porque eu executei, mas vinha no meu chefe. Porque ele que estava ali, né, no comando. E hoje, essa é a diferença, né? Porque realmente, muitas vezes, você pode estar até no seu horário de descanso, mas às vezes alguma pessoa ali executa ou faz uma ação que não deveria, e se reflete na chefia, né? Então, passei a ser cobrado, às vezes, não só pelas minhas atitudes, mas também daqueles que eu coordeno, né? Mas ao longo do tempo a gente acostuma. Tem essa diferença, né? E que é certo mesmo, porque realmente, assim, à medida que você vai crescendo na carreira e vai ocupando outros cargos, a responsabilidade aumenta muito. Sim. Aumenta muito, né? É claro que às vezes, né, até o seu próprio vencimento pessoal é maior, mas a obrigação também é maior, né? Porque você passa a responder por uma instituição. Eu já fui comandante de Rio Paranaíba, de São Gotardo e outros locais, né? Então respondia pela polícia militar, pela instituição. Sim. É diferente daquela pessoa que trabalha ali, às vezes ele trabalha ali no serviço e vai embora para casa, né, só de execução, ele responde pelo serviço dele. Sim. Mais nada. Sim. E é um trabalho de risco, né? De risco de vida. Tem toda a parte educacional da polícia, né? Que trabalha a conscientização, mas existe um risco que é real, todo mundo sabe disso. Como é que é para você esse preparo emocional para lidar com esse risco e principalmente sendo o líder de uma grande equipe,
esse risco dos seus liderados? Essa situação de risco, ela é contínua, rotineira, né? Para quem trabalha nos órgãos policiais, sem dúvida nenhuma. Mas isso é trabalhado desde o início, né? Desde a escolinha, desde o início lá, há uma preparação psicológica, né? E a grade de matéria voltada para esse lado, né? De submeter os agentes policiais a certas situações de pressão, para que eles tenham, né, o autodomínio, né, e não tenham uma reação acima do que é necessário, tá? Porque muitas vezes, assim, o policial militar, ele pode passar por uma situação em que realmente exige uma resposta imediata, às vezes até com arma de fogo, mas muitas vezes é um atendimento comum, né, que chega ali, tem uma pessoa embriagada, né, que vai xingar, que vai te jogar uma pedra e tal, e às vezes você tem que saber a resposta que vai dar proporcional, né, de forma também que não tenha abuso, ou que não busque um resultado fatal, por exemplo, né, a gente tem que preservar a vida em qualquer circunstância. Então, mas todos passam por isso, né, e eu, na época, quando eu era comandante, né, a gente conversava constantemente nas reuniões, né, que a gente faz reunião praticamente semanal, para discutir os assuntos que tem que ser feito sobre a área de segurança, né, e da parte dos comandantes, assim como eu tinha os outros também que assumem cargo, isso aí, né, essa conversa, passamos por isso essa semana, nós temos que ter calma, né, vai acontecer isso aqui, nós temos que agir dessa forma. Então há um acompanhamento diário de instrução mesmo, né, principalmente para os mais novatos. Entendi. Tá? Para eles que não perder o domínio, né? Isso é um trabalho também, o risco é contínuo, mas o trabalho nosso também de preparação e de orientação também da mesma forma. Sim. Interessante você falar isso, porque eu tô aqui passando um filme na minha cabeça. Eu vejo tantas situações em que a pessoa é promovida, principalmente nas empresas privadas, né? A pessoa é promovida a um cargo de liderança, mas ela não foi treinada para aquilo. Então, esse treinamento que você disse, né, que vocês vão recebendo ao longo do tempo. Às vezes a pessoa não é treinada e ela era um excelente profissional, foi para o cargo de liderança porque era excelente e se tornou e se mostrou um líder péssimo, porque ele não foi treinado, ele não aprendeu a ocupar aquela função, né, ele não aprendeu aquele serviço. Eu até falo, né, da instituição que eu passei, eu acho que a Polícia Militar é muito, muito transparente nesse ponto, porque a gente sabe que hoje a empresa, vamos falar empresa particular, ou às vezes até algumas que são autarquias, ou mesmo que sejam públicas, né? Muitas as pessoas falam assim, tem que ter alguém que indica, né? Então, assim, tem as preferências, às vezes, né? De uma pessoa, às vezes, ocupar o cargo, e às vezes essa escolha não é mais indicada. A Polícia Militar é diferente, né? Para começar, você subir qualquer nível hierárquico ali dentro, né? Tem provas, concursos internos que é aberto a todos da mesma forma, desde que se atende a alguns requisitos, né? São internos, normal em todo lugar, né? Então, a primeira pessoa submetida à prova, não há indicação, né? Então, todos os cargos que eu ocupei até hoje, eu posso falar que foi de mérito meu. Sim. Eu passei, né? Isso para começar a dar uma tranquilidade muito grande, né? Porque lá na frente não tem como as pessoas falarem assim, eu te coloquei naquele cargo. Não. Eu que consegui, Isso. né? Eu perdi noites de sono e passei, né? Então na Polícia Militar não olha-se cor de pele, não olha sua questão financeira. Se tem a prova de concurso interno, todos os funcionários têm o mesmo direito. E quem passou, passou. Sim. Então isso já dá uma segurança para a pessoa chegar lá na frente, nem exercer bem a sua profissão. E depois há um acompanhamento também, né? Posteriormente, se vê que essa pessoa passou, mas não está conseguindo exercer aquilo, né? É removida para outro local, para administração, um tipo de coisa, né? Ou às vezes monta até um procedimento mesmo de apuração, porque ali tudo é desempenho, né? A polícia exige o melhor. Dá o melhor, mas exige o melhor. Sim. E é o correto. Então, isso realmente acontece. Na polícia tem menos por isso, porque realmente eles olham muito pela capacidade e mérito pessoal da pessoa. Um líder tem muitas características, né? São várias as características que tornam um líder bom em liderar pessoas. Mas nesse contexto do trabalho desafiador, que é o trabalho da polícia,
se fosse para você escolher uma característica, se você falar assim, essa é a característica do líder mais importante para este trabalho que eu estou desenvolvendo. É companheirismo. Companheirismo e coragem. Coisa que você não pode ter, que você não pode ter, né? Preguiça. Isso acaba com tudo, né? Só com liderança. Sim. É com tudo, né? Eu acho que assim, a liderança que eu consegui primeiro, por respeito ao próximo, companheirismo, que aí eu tô falando por você, né? Companheirismo, entender a dificuldade do outro que tá ao seu lado, porque às vezes eu posso estar num momento bom, mas aquela pessoa que tá ao lado trabalhando de você, às vezes não tá, às vezes tem no aspecto familiar ou financeiro, enfim, você tem que enxergar isso. Tem que ser companheiro dele. Sim. Né? Se você vai mandar ele para um lugar que vai ter dificuldade, vai junto com ele. Você precisa de alguém de madrugada, que eu já precisou muitas vezes, né? A própria minha esposa aqui sabe, faltou alguém aqui, eu levanto e vou, eu vou, né? Amanhã se precisar eu vejo se alguém pode me ajudar. Então isso é que as pessoas veem na gente, é o companheirismo, na verdade, é a palavra principal. Que legal. Eu imagino que dentro da corporação, mesmo com toda a capacidade de liderar a equipe, de resolver as situações que vão surgindo do trabalho em si, existam conflitos internos entre as pessoas. Como é que o líder lida com isso? Existem esses conflitos, né, em qualquer lugar. Na Polícia Militar existia, hoje na Prefeitura, né, como prefeito também lá dentro, existem os conflitos internos, né? Primeiro é saber ouvir, né? É um dos sentidos importantes que a gente tem. Não é só falar, né? Tem que ouvir e entender as situações, né? Paciência e por fim, né? Intervir mesmo, né? Porque essa é a função de quem tá na liderança. Mas com justiça, né? Eu já desfiz vários conflitos internos primeiro. Busco saber o que aconteceu, tem que ouvir todas as partes, né? Porque ali no momento de acusações, né? De cada um defender seu lado, né? Muitas vezes as pessoas falam aquilo que é de interesse. Sim. A gente tem que ver a fundo, com calma, né? Não tomar nenhuma medida precipitada e depois realmente tomar a decisão correta. Falar, chegar para alguma pessoa e falar, você não tem razão, né? Sim. Tem que mudar. Porque, sim, é necessário também que você intervenha como chefe, como líder, para que aquilo não continue, né? Não continue. E a forma mais fácil de acabar com isso é realmente interferindo e sendo justo. Porque quando você é justo, não tem o que a pessoa falar, né? Você não tomou partido. Tá? Então, assim, eu não sou precipitado, né? Todas as reclamações que chegavam para mim dentro da polícia, o conflito interno, e hoje na prefeitura, também tem muito, né? Eu sempre ouço e deixo para resolver amanhã, depois que eu vejo o que realmente aconteceu. Para dar um tempinho, né? Para pensar bem antes de tomar uma decisão. Como você considera que pode diferenciar, assim, a autoridade, que é uma coisa que eu já entendi que você tinha e que você tem, do autoritarismo, na prática? Autoridade, na verdade, é aquilo que o Estado, né, te dava, né? Você tem um cargo público, paralelo você tem, né, você é a autoridade do Estado, reconhecido por isso, né? Como hoje eu sou uma autoridade política, que me foi dada pelo povo, como prefeito. Agora, o autoritarismo é a forma que essa autoridade vai gerir as coisas, né? E aí é diferente, né? A autoridade pública, ela é feita para, primeiro, representar o Estado, quando eu era policial, ou representar o município do Rio Paranaíba, como seu prefeito. Mas dentro daquilo que é permitido, né? Dentro daquilo que é legal, dentro do bom senso. A partir do momento que eu esqueço, né? Lá fora, se eu tivesse esquecido quando eu era, né, capitão ou major da polícia, passado por cima das leis, regulamentos, ou hoje como prefeito, passar por cima de leis e outras coisas e querer fazer as coisas do meu jeito, né, aí é o autoritarismo, né? É uma face ruim, né, ruim, porque isso aí dá-se uma impressão, né, de
de força excessiva, de força ilegal, porque você está saindo daquilo que é previsto, eu não trabalho dessa forma. Eu exerço a autoridade que o Estado me dá, ou que o povo do Rio Paranaíba hoje me dá, mas dentro dos meus limites constitucionais e de lei. Essa é a verdadeira autoridade. E é interessante porque muitas vezes a gente percebe as pessoas exercendo a sua função com autoritarismo, né? Independente da situação, assim, mesmo dentro das empresas, nós estamos falando, né, inclusive de negócios, que as pessoas deliberadamente fazem aquilo que elas acham que está certo, que elas querem fazer, que vai ser bom para o trabalho delas, e acabam submetendo outras pessoas a uma situação difícil de trabalho, porque quer se impor, né? Quer impor aquilo que elas querem fazer. Então, Isabel, eu acho que está muito vinculado, às vezes, ao pessoal, sabe? O ego pessoal da pessoa, né? Sim. É natural que, às vezes, alguma pessoa, ao longo do ano, da vida, que passa a ter, às vezes, uma oportunidade, ter um cargo melhor, né? E aquilo, às vezes, não é absorvido, né? A pessoa não vê aquilo que é um crescimento profissional. Sim. Por exemplo, vamos falar, então, vamos citar meu caso, né? Quando eu morava em São Gotardo aqui, eu já fui balconista. Por último, eu já fui até apanhador de café. E depois eu fui policial militar, cheguei quase ao último cargo da polícia, que é major. Hoje eu sou prefeito, né? Nunca me subiu na cabeça. Isso aí, eu falei assim, mudei de função. Mudei de função social. Essa função que o apanhador de café, né? Eu tenho dele de apanhar um café e fazer a colheita. Hoje o prefeito, ele tem a função de fazer isso aqui. É um papel social, né? Agora, aquelas pessoas que acham, né, que às vezes pegou um cargo melhor, né, e acha que tudo ao redor dele mudou, né, e que ele se tornou, né, quase que um semideus, e daí vem essa situação de autoritarismo, porque as pessoas, ele faz uma bolha ao redor dele, né? Me sinto o máximo do conhecimento, né? Essas pessoas que estão perto de mim aqui não vai me ajudar em nada. Então, mas isso é muito vinculado à personalidade das pessoas, né? Sim. Eu sempre tomei muito cuidado com isso, né? De não mudar meu caráter e minha forma de lidar com as pessoas, independente de cargo que já exerci, que exerce e que venha exercer no futuro. De todos os aprendizados da carreira militar, o que você acredita que os empresários de pequenas, médias, grandes empresas, os empreendedores deveriam aplicar nos seus empreendimentos? Persistência. Persistência é a primeira palavra, né? Porque muitas vezes, assim, a gente trabalha no meio militar, aquele serviço diário, né? Muitas vezes criticado, né? Porque sempre você tem que intervir em alguma situação que as pessoas não gostam, né? Sim. E criticam. E para os mais novatos, eles olham, né? Dá vontade de largar. Não é assim. As críticas são naturais, né? Quando a gente vai lidar com a situação que é mais difícil, assim, que a gente incomoda muito para quem, não só a comunidade, mas nós também, vamos falar assim, tráfico de drogas, né? A gente faz ações corriqueiras, os policiais aqui abordam, apreende, não acaba, né? Você às vezes leva uma pessoa, por exemplo, semana que vem você encontra com ele na rua ali e ele tá, né, às vezes até rindo, né? de novo. Tô aqui de novo, né? Sim. E aí dá aquele descrédito, né? Não podemos fazer isso, não tá adiantando, né? Isso, então não pode ser assim, tem que ser persistente. Persista que as coisas vão melhorar, tá? É dessa forma. Outra coisa que eu falo, né, que você tá falando de empresários, né? É de ter caráter e credibilidade, tá? Ninguém trabalha com funcionário público, ninguém trabalha com empresa se ela não tiver credibilidade, né? Se não for uma pessoa que você te passa confiança, né? Eu sempre falo, às vezes eu até vou ali na própria UFV, né? Quando os alunos fui lá esses dias, formando uma turma, né? Muitos ali vão montar empresa. Eu falo para pessoal, não adianta nada você ter o diploma, né? Você vai montar uma empresa, mas se você não tiver ética, né? Então a empresa tem que ter ética, tem que ter nome, ela tem que ter credibilidade,
Porque senão as pessoas não investem, não fazem negócio. É isso. Estão ouvindo, né, empresários? Persistência. Não é fácil, tem dia que desanima. Mas continuemos, nós todos. Adriano, depois dessa carreira consolidada, né, na Polícia Militar, houve uma decisão que mudou completamente o rumo da vida, né, profissional, da vida pessoal. Eu te pergunto nesse momento, o que levou você a aceitar o desafio de sair da Polícia Militar, sair da corporação para disputar a prefeitura? O que me levou, Isabel, foi movimentos da própria comunidade, né, de Rio Paranaíba, de algumas pessoas que, vendo que eu estava prestes, já tinha completado meu tempo na Polícia Militar, enxergavam em mim uma pessoa com capacidade, né, para disputar o cargo político. Até porque o tempo que eu fiquei em Rio Paranaíba, né, é a forma que eu trabalhei com as pessoas lá, né, de muito respeito, muito entendimento, de ajuda, porque eu sempre participei de qualquer projeto, né, de crescimento daquele município. Então as pessoas viram em mim isso aí, né, e me procuraram e conversaram. E no primeiro momento, eu conversando com a família, eu não estava muito animado, né, porque você vir de 30 anos de serviço na Polícia Militar, essa dedicação exclusiva, né? Muita ausência em casa, eu acho que era hora de descansar, né? Sim. Mas com essas conversas, depois, né, até com meu próprio pai, né, conversando com ele um dia, né, e ele até me falou uma coisa que eu lembro até hoje, né? Ele falou, Deus escolhe o destino, coloca os papéis na frente da gente, né? E se tem algum cidadão lá que acredita que você possa fazer, você tem que fazer seu papel de cidadão, né? Se eles te procuram, porque realmente eles... E assim eu fui, né? Eu aceitei esse desafio, né, de ser candidato e acabou que, ao fim do pleito, né, eu fui eleito pela maioria. Eu vou fazer uma pergunta que eu imagino que eu já saiba a resposta, mas vou fazer porque eu acredito que é importante as pessoas perceberem isso, né? Você sentiu medo nesse momento de transição? Não, medo não. Na verdade, a gente tem expectativa, né, daquilo que pode surgir, porque a gente sabe que é um mundo diferente, né? É serviço público também. Eu era acostumado a lidar com as pessoas, eu conheço todas as pessoas lá. Mas assim, a política ela é bem diferente, né, da polícia. Tá? Até pela gama de serviço, né? Antigamente a polícia militar era segurança pública. Né? Ali não. Né? E continua a segurança pública. Mas é só um pedacinho, mas né? engloba mais 11 áreas diferentes. Então, essa expectativa, né? Mas, por outro lado, eu tinha uma certa segurança, no sentido assim, pelo conhecimento que eu tenho lá do município, né? Eu conheço as pessoas, eu conheço o município mesmo, né? Inclusive a zona rural, porque eu lidava com os fazendeiros, né? Vários dos projetos que tem lá de segurança e outras coisas, eu participei. E essa experiência de 30 anos de polícia militar, né, quase sempre em funções de comando, eu já lidava com alguns políticos, eu tinha contato, né, não participava da parte política, mas assim, reuniões regionais com os prefeitos, porque quando eu estava em São Gotardo aqui, né, todas essas cidades ao redor aqui seriam subordinadas aqui, Tiras, Matutina, Arapuá, próprio Rio Paranaíba. Então, enfim, eu já reunia com eles, né? E tinha uma boa experiência administrativa, tá? Porque eu lidei com lei 30 anos, né? Então, muita coisa que se passava na área administrativa, que as pessoas têm medo de entrar na prefeitura, dessa parte, né? Parte papelada, parte administrativa, parte de compras, né? De licitações e outras coisas, né? Eu já tinha uma boa experiência, né? Então, mais foi essa expectativa mesmo, né? Mas desde o primeiro momento, sentei lá e busquei trabalhar com a ajuda de outras pessoas e não sobrou tempo pro medo. Não sobrou. É que às vezes a gente precisa começar, né? Porque se a gente esperar muito, o medo chega e faz casinha, né? Não pode dar oportunidade. O que você acha que foi mais difícil? Deixar na farda ou assumir a prefeitura? Olha, tem, assim, são diferenças, né? Se a gente for procurar, assim, a polícia militar, né? Tem suas partes boas, mas tem
é um serviço muito difícil, como você falou, pelo risco, né? A prefeitura também, o que acontece? Uma demanda muito grande, né? E de cobranças, né? É muito próximo ao povo ali. Sim. Né? E muitas vezes não tem paciência, exerce para depois. Enfim, eu acho que assim, o trabalho assim, do prefeito, né? Pelo volume de pastas que mexe, ele é mais complexo do que o próprio comandante, né? Às vezes, da Polícia Militar. Sim. Realmente eu sei que a gama de serviço é bem maior, né? Restou a saudade mesmo, você falou da farda também, né? Sem dúvida nenhuma, mas agora é a prefeitura mesmo, e eu vejo que ali realmente, assim, a dedicação também tem que ser exclusiva e realmente tem uma gama bem maior de assuntos a se resolver. E nessa transição, o que você considera, assim, quais características ou competências desenvolvidas na carreira militar que você considera mais importante nesse momento de início de mandato? Honestidade. A pessoa que entra para a Polícia Militar e faz um compromisso, né? Sim. De seguir o que está escrito. Né? A gente tem eu falo uma linha tênue entre lado esquerdo, né? Seguir a linha. Não pode ser nem de cá nem de lá. Né? A Polícia Militar sempre exigiu isso aí. Eu sei que às vezes as pessoas podem falar assim, mas nem todo mundo trabalha. Sim. Né? A corporação hoje que imagina tem 40 mil pessoas, né? Em algum momento pode ter algum desvio de outro. Sim. Mas o que é pregado e exigido quando a gente entra lá é de seguir a lei e outra, e de ter conduta na vida pessoal. Né? E isso também realmente é pautado. Tá? Então, assim, uma das principais coisas que eu levei para a administração, e sem dúvida nenhuma, que as pessoas também esperavam de mim, e às vezes votou em mim, é porque sabe que eu sou uma pessoa correta. Sou uma pessoa correta. Eu não tenho ficha criminal, nem poderia. Né? Eu era um policial militar. Sim. Né? Então, e tinha que ter uma vida ilibada, não só no sentido profissional, como fora também, né? E hoje as pessoas buscam isso muito na política, né? Sim. Devido a alguns maus exemplos que a gente tem em algum lugar ou outro. As pessoas, aquelas que têm consciência mesmo de voto, falam assim, precisamos de pessoas que às vezes, né, tenham transparência, tem princípio de honestidade na administração pública. E isso eu levei, sem dúvida nenhuma. E sem falar também, né, da questão de liderança, né? Como nós conversamos aqui antes, né? E dedicação ao serviço. Né? Eu continuo sendo, não sou um major mais, né? Mas 7 horas, ou tem dia que é 6 horas, eu tô lá no pátio, né? Junto com os maquinistas. Então, assim, essa forma de eu trabalhar hoje, eu herdei da polícia, de compromisso mesmo. Tal hora tem que estar lá, né? Tem que ser correto com as coisas. É isso que eu herdei. Faz 1 ano que você está na prefeitura, né? Viu o primeiro mandato. Qual foi o maior desafio que você encontrou nesse momento de assumir a prefeitura? Olha, assim, não consegui fazer tudo, né? Tudo de forma rápida. Ali, tudo passa por processos, né? Vamos falar assim, na área de saúde. Muitas pessoas chegam lá, eu preciso de consultar, eu preciso de alguma coisa, mas existe uma fila. Muitas vezes essa fila nem depende de mim, é do SUS, ou é de... Então, começa por isso, a gente vê que assim, tem que ter um bom planejamento, né? Falou, não vai ser hoje, mas amanhã você pode. Né? Então, tem isso. Né? Essa primeira parte, eu achei um pouco difícil. E outra, assim, até com a parte de funcionalismo, é muita gente, né? São quase 700 pessoas trabalhando. Colaboradores da prefeitura? Colaboradores, né? Então, a gente tem que estar ali, né? E são espalhados por todo lado. Né? A gente tem que estar sempre acompanhando, sempre orientando, né? No sentido de mostrar para eles a importância que eles têm, mas a importância também de prestar um bom serviço. Então, é isso. Assim, a gente fica frustrado, às vezes, na política, quem tem boa intenção, que a gente não consegue fazer tudo, né? Tudo que as pessoas precisam, né? Muitas vezes por falta de recurso, ou porque ali existem alguns certos entraves também, né? Essa parte que eu falei para você, muitas vezes você quer fazer uma obra, né? Tá precisando dessa obra aqui, prefeito, mas ali você tem que fazer uma licitação, uma compra pública que demora 60 dias, que não tem como você sair disso, né? Se fosse uma empresa particular,
né? Era só mandar a nota. E ter o recurso, né? Sim. Faz lá e manda a nota, não é? Então isso deixa a gente um pouco assim apreensivo, frustrado, mas o que leva a gente entender isso aí? Que tem que ter um bom planejamento de antecipação, né? Sim. De se buscar fazer os projetos já antes, né? De buscar esses atendimentos planejados, né? De forma que a pessoa chega ali e vai ser, mesmo com o filho, tem um atendimento mais rápido. É isso. Gestão é gestão. Sim. Mas você passou pela gestão militar e agora está na gestão pública. Tem diferença, assim, alguns ajustes que você teve que fazer para fazer essa transição de tipo de gestão? Não, é diferente a gestão, né? Vou falar no caso de pessoas. Então, gestão de pessoas. Nas instituições militares, né, na Polícia Militar, principalmente, ali é regido por um regulamento, né, um regulamento que é rígido, que era para todos. Sim. Né, que ali, assim, então, não se saía, era mais fácil se transmitir as coisas, né, e a pessoa sabe que tem um compromisso de fazer, né. Então, normalmente, quando você passava uma função, alguma coisa, quando a pessoa voltava a conversar com a gente, já estava feito, né. É diferente de quando você vai, às vezes, para um outro local, tipo a prefeitura, né, que não tem um regulamento rígido, rigoroso, como é o militar, né. E aí você tem que se adaptar, né. No início eu estranhei, porque às vezes a gente passava alguma função para alguma pessoa e depois de 5 dias eu vi que não estava sendo executado. Você lembrou de fazer, né? Eu vou fazer. Então eu não estava acostumado com isso, Sim. né? Não estava acostumado com isso. Então foi preciso fazer algumas reuniões, né? Principalmente quem mexe com chefia, encarregados, né? E passar essa realidade para eles, né? Olha, não estou acostumado com isso, assim, né? De se passar uma coisa e depois de 5, 10 dias eu estou perguntando a mesma coisa, né? Isso é perda de tempo. Sim. É perda de tempo. A partir do momento, eu acho que quem está ali à frente, o gestor, seja o prefeito, ele passa uma determinação para a pessoa, né? Tem que ser cumprido de imediato. Se tiver alguma coisa que estiver errada, cabe aí ele vir cá e falar, temos que corrigir, né? Então eu estranhei nesse aspecto, né? Realmente. Mas hoje já estou conseguindo lidar bem com isso. E o município tem avançado em várias áreas, né? Eu conseguido resultados melhores em cada área de atuação. Vamos falar da saúde, que sempre é a queixa principal, Sim, né? Da população de modo geral. O que você considera que é essencial para organizar, para melhorar esse serviço público na área da saúde? Isabel, você falou a palavra certa, né? A gente tem que buscar cada dia melhorar. Melhorar. A demanda de atendimento nunca vai acabar. Nunca vai, né? É bom que as pessoas saibam disso, né? Quando eu entrei, eu pedi primeiro fazer um diagnóstico, né? Daquilo que deveria ser melhorado. Quais são as maiores reclamações? Como eu fiz um período de transição, né? Depois que eu fui eleito, eu fiquei algum tempo dentro da prefeitura para assumir no outro ano, né? Então eu passei a ter contato com reclamações, algumas demandas, né? E eu aproveitei bastante esse tempo, né? De anotar tudo aquilo que chegava lá na prefeitura, pro antigo prefeito, né? Preciso de melhorar. Então eu identifiquei algumas coisas importantes, tá? Primeiro, assim, eu preguei, né? Reuni com o pessoal da área de saúde e pedi para mudar, né? E essa luta é diária, porque até hoje eu vejo que tem que corrigir e ainda tem muito a melhorar nesse aspecto, que é a parte de atendimento, a parte do atendimento ao público, a parte humana, que eu falo, né? Porque o serviço público já é carimbado, né? Com esse rótulo, né? Às vezes as pessoas não ser bem atendidas. E eu acredito que em vários locais aconteça isso mesmo, né? Sem dúvida nenhuma, né? Estaria sendo hipócrita. Se eu viesse aqui e falasse assim, alguém não foi mal atendido no posto de saúde, ou às vezes alguém não foi mal atendido, até na própria polícia. Tem, infelizmente, a gente tem que corrigir. Eu busquei muito isso no início, né? De falar assim, tem que dar um devido tratamento, né? Tem que melhorar essa parte humana do tratamento das pessoas. Porque quem procura um hospital é porque precisa, né? Eu até brinco.
porque ninguém vai passear em hospital. Sim. Você não vai numa UPA. Não é hora do lazer. Não é um local bacana. Com certeza as pessoas iriam na praia, em outro lugar. Então, se está ali é porque precisa, e muitas vezes as pessoas já chegam debilitadas pelo aquilo que está passando, né? Já não chega com um psicológico bom. E é natural que chega ali e às vezes, assim, reclama, né? Tá demorando, alguma coisa e tal. Mas quem tá ali tem que ter a preparação suficiente de ver o que a pessoa tá passando e dar o devido atendimento. Porque às vezes a pessoa tá com um transtorno psicológico. Então, assim, tentei mudar, mas ainda tem muito a fazer nesse aspecto. Tentei também diminuir as filas de exame. É a mesma coisa. Quem põe um nome lá na fila é porque precisa. São pessoas que às vezes não têm condições. Porque se tiver, vai no particular. Não vai submeter a isso, né? E aí foi preciso fazer um trabalho, primeiro junto com o secretário, de identificar essas filas, né? E arrumar fornecedor, né? E eu abri os cofres nesse sentido. As pessoas do Rio Paranaíba sabem, né? Algumas filas lá baixei bastante, né? Não tem fim, porque sempre as pessoas vão lá e colocam, né? Mas hoje até tá tendo um tempo tolerável para espera em algo, né? Não são em todas, porque muitas vezes a gente não encontra fornecedor. Né? Eu cito um caso, por exemplo, de neuropediatra, que são crianças e adolescentes, que já estavam lá há bastante tempo, né? Que nós esforçamos desde o início, encontramos, né, quem prestasse o serviço, nós falamos era mais fila, tá? Busquei também melhorar o atendimento no próprio hospital. Né? Hoje no hospital de Rio Paranaíba, se você chegar lá, durante o dia tem 3 médicos, porque um médico que é diretor, o diretor clínico é médico, e tem mais 2 no atendimento, e à noite sempre tem 2, né? Para ver se agiliza esse atendimento. Então é isso que a gente faz no dia a dia, mas sempre tem alguma coisa a corrigir. Ainda chega as reclamações, né, às vezes de mau atendimento no hospital, né, de alguma demora, e a gente tem que estar atento, né, para atender sem dúvida nenhuma. Agora, fim não tem, né? Às vezes algum município fala assim, não tem fila, porque é um município muito pequeno, muito pequenininho, que às vezes a demanda dele é pouca. Mas tipo em Rio Paranaíba, né, à medida que você vai atendendo, as pessoas, né, vai chegando... Continua entrando isso, e acontece assim, o serviço público tem essa característica. Se você melhora o serviço público, por exemplo, se hoje você chega na secretaria ali e está demorando 15 dias, as pessoas param de fazer no particular e vai para lá. Sim, porque são só 15 dias. Agora está atendendo, né? Então aumenta a demanda. Então isso é uma luta diária. O que a gente tem que fazer é entrar na briga, né? E agilizar o máximo possível que dá. E eu estou buscando isso aí dia a dia. E na área da saúde e na área da educação também, você até acabou de citar a questão da neuropediatra, a pauta das necessidades especiais, das pessoas atípicas, é uma pauta que tem recebido uma atenção considerável e especial da prefeitura, né? De onde vem essa sensibilidade, porque não são todos os municípios que têm isso, para atender e dar visibilidade para essa pauta? Isso é uma política municipal nossa mesmo, né? Desde o início que a gente reuniu, tem uma excelente secretária de educação, né, que foi professora a vida toda, 32 anos de sala de aula, que tem muita experiência, né, e ela também sempre foi sensível, eu também, né, essa causa, né, então em conversas já de início, né, a gente já acertou isso aí, nossa escola tem que ser mais inclusiva, né, e nós sempre buscamos isso aí, né, desde o ano passado, né, esse ano de 2025, todos os educadores nossos lá passaram por curso o ano todo de capacitação, visando essa área, né, de inclusão, né, de neurodivergentes. Também, né, nós temos os profissionais de apoio. E por último, nós criamos um núcleo, né, que é um núcleo que funciona dentro da Secretaria Municipal de Educação, que é formado aí por uma psicopedagoga, uma psicóloga e um assistente social. Né. Qual que é o papel importante que eles fazem? Primeiro, eles buscam a capacitação dos professores, né? Ou feito pela própria secretaria, ou trazendo profissionais de fora, que já começou esse ano, né? E o núcleo também, ele faz um acompanhamento diário na sala de aula, apoiando os professores, né? Muitas vezes, às vezes o pai, às vezes nem notou alguma dificuldade da criança, o núcleo está ali para, né, apoiar e ver, e encaminhar, né, essa criança para ver se realmente ela tem algum problema de neurodivergência. E também o núcleo também é importante, que faz um trabalho muito bom de acompanhamento e prevenção de bullying dentro da escola. Tá? Então assim, a gente investe em capacitação, que eu acho que é importantíssimo, capacitação de educadores, com cursos e palestras o ano todo,
Ano passado as aulas terminou para os alunos e eles ficaram lá terminando os cursos. Mas todos satisfeitos, né? Hoje eu enxergo que a gente está fazendo um bom trabalho, tem como melhorar ainda, né? Eu falo isso porque é o seguinte, né? Eu não enfrento demandas judiciais lá, nesse sentido, porque a gente realmente tem isso como política municipal de tornar nossas escolas municipais a mais inclusivas possíveis. E até te falo também do apoio que eu dou à APAE, tá? É bom citar isso. Eu acredito que eu sei que a minha prefeitura, né, a minha gestão, seja a que mais repassa valores financeiros em subvenção para a APAE. Eu passo mais de 1 milhão por ano para a APAE, tá? E esse valor é dirigido para eles contratar os profissionais que precisam, desde fonoaudiólogo, lá tem tudo, para atender as crianças do município, não é exclusivo da APAE, atende os alunos deles. Sim. Mas funciona lá, que nós estamos ampliando a APAE, vai ter uma sede ampla, grande, atende as demais crianças da comunidade, né? Então, assim, tem muito a crescer, mas eu vejo que hoje nós já fizemos um trabalho muito bom e avançamos muito nessa área de inclusão. Sim. E com essa equipe, né, você tem secretário de educação, secretário de saúde, né, que as prefeituras têm, esse monte de secretário, esse monte de pessoas que fazem parte das secretarias, cada um com os seus valores diferentes, cada um com a sua disposição para fazer bem o trabalho diferente. Como é que você consegue manter o foco, assim, manter a disciplina para ter os resultados dentro desse ambiente público? Eu dou autonomia, né, porque a partir do momento que se eu sentasse com eles e falasse assim, eu quero que vocês façam somente isso aqui que eu... Né? Lá na frente eles falaram assim, aquilo que você apostou não estava dando certo, mas eu cumpri. Então a primeira coisa que eu faço, né? Eu sou o prefeito. Realmente, eu sou o prefeito, a responsabilidade é minha, mas eu tenho secretários que tem que ser pessoas que me ajudem. E para isso eu dou autonomia funcional. Autonomia de ideias. Veja na secretaria de vocês o que vocês acham que funciona bem e executem. Né? Não é só aquilo que eu falo, que muitas vezes a realidade que eu falo, às vezes não dá certo, né? E eles não teriam esse compromisso, né? Em cima somente da minha fala, mas a partir do momento que eu falo com eles, vocês são capacitados, né? E vocês são os auxiliares do prefeito, que o prefeito não faz nada sozinho, não precisa deles. Eu passo essa responsabilidade para eles também, né? Porque depois eu falo assim, o que você fez lá? Né? Tá dando certo? Tá. Então, assim, eu tô tendo bom resultado, porque eles têm o mesmo compromisso que eu tenho, de produzir. Né? De produzir. Agora, é necessário que se alinhe algumas coisas, né? De vez em quando, natural, né? Mas mantenha um clima muito bom de respeito, né? Eu não passo em cima de decisões deles, principalmente com funcionalismo, né? Eles gerem ali, eles sabem, né? A única recomendação que eu passo para eles é o seguinte, segue o que é certo, né? Faça nada que é errado, que aí eu não apoio mesmo, né? Segue aquilo que está em cima da lei e vocês têm autonomia e traga os resultados para mim. Porque é muito fácil, às vezes, também, você colocar uma pessoa como secretário e, né? E não deixar ele fazer nada. Mas você tem que passar para ele e falar assim, você foi colocado nessa pasta, você tem que me trazer resultados. Resultados, porque a pessoa também ele se sente compromissado e parte dessa engrenagem que é a administração pública. O pertencimento. Né? Pertencimento, essa é a palavra ideal que você achou, isso mesmo. Você acha que o líder nasce para ser líder ou ele aprende a ser líder? Bom, eu acho que ele nasce. Até porque eu associo a questão de liderança, que não são todas as pessoas, ao jeito pessoal de cada um, tá? As características pessoais de cada um. E muitas pessoas nascem com essas características, assim, de enxergar, né, mais além, né, de ver que tem que ter lealdade, respeito, carinho com as pessoas que estão ao redor, né, que você não consegue fazer nada pela força. Enfim, é característica pessoal, tá? Pessoas que às vezes assim, escutam os maiores absurdos possíveis, se sentem magoados, chateados,
vai embora para casa, sofre com aquilo, mas no outro dia volta ali com a mesma determinação. E não são todas as pessoas que aguentam isso. Sim. Muitas pessoas que às vezes, no primeiro momento ali que é injustiçado, né, por um colega de serviço, outra coisa, e amanhã ele volta com as garras afiadas, né? E o líder é diferente. Então, isso vai muito de pessoa. Não é todo mundo que nasce com a mesma característica, tá? Então, é pessoal. Então, por isso que eu enxergo que eu acho que nasce. E que conselho você poderia dar para os jovens aí que estão chegando, que desejam ocupar posições de liderança? Nas empresas, nos movimentos sociais, enfim. Olha, Isabel, primeiro é ter determinação, né? Determinação, ninguém vai te achar dentro da sua casa. Sim. Não vai lá te procurar, né? Você tem que, ao longo do tempo, né? Claro que respeitando a idade, né? E à medida que vai mostrando aquilo que você realmente tem capacidade, né? Participa aí de algum grupo, né? De social, alguma coisa nesse sentido. Apareça, né? Apareça. Estude, porque hoje, sim, por mais bom que você seja, por mais dinâmico, mas se não tiver formação pessoal também, você vai esbarrar, né? Eu sempre falo isso lá em casa, para meus filhos, né? Olha, você tem que ter boa conduta, mas a formação profissional hoje é exigida para tudo, muito mais que na minha época, né? Sim. Antigamente o ensino médio era importante, né? Não, hoje não se fala isso mais. Hoje a pessoa tem que ter um curso superior bom, ele tem que saber de informática, ele tem que fazer o inglês, né? Sim. Que é no mercado todo. Tem essa parte. E por outro lado, realmente, aonde ele tiver oportunidade, né, como jovem ainda, se destacar. Não pisando nos outros, não fazendo... Não, destacar no seu serviço mesmo. Seja dinâmico, né? Assim, as oportunidades, as pessoas hoje, o mundo hoje, todo mundo vê todo mundo, né? Todo mundo vê. Então, assim, a partir do momento que aquela pessoa faz um bom serviço, aparece, tá sendo dinâmico, tem alguém ali observando, e as coisas vão acontecer naturalmente, né? Em casa, quieto, sem ter ânimo, né? Sem estudo, ninguém não vai a lugar nenhum, infelizmente. Estão ouvindo, né, moçada? Essa balela aí de que não precisa estudar, precisa só usar inteligência artificial, não funciona. Tem que estudar. Tem dúvida nenhuma, né? Acho que o diploma hoje é importante, né? O conhecimento é mais, né? Muitas vezes diploma também você consegue, se for buscar ali um diploma conforme profissão, o que vale é você ter essa formação que é exigida, né? E ter vontade mesmo, ter garra, né? O jovem está crescendo para a vida, ele está na hora de lutar pelas coisas dele, né? Hoje em dia o mercado de trabalho ele é muito exigente, né? É muito exigente, né? Há uma concorrência enorme, né? Então tem que se buscar engajar desde agora e pensar em se aposentar lá no final da vida. Tem muita coisa para fazer ainda. É isso. Quando você pensa no trabalho que você está desenvolvendo hoje, quando você encerrar essa parte, né, que você está exercendo hoje da sua vida, que legado você quer deixar? Eu quero deixar um legado de ter sido útil por onde eu passei. Mais nada, né? E é isso, por isso que eu tenho essa preocupação, né? Porque amanhã, quando eu deixar de ser prefeito, né, ficou para trás 30 anos, né, como oficial da Polícia Militar, e como prefeito também. Eu quero que minha esposa, meus filhos saiam na rua e às vezes alguém lembra, né? Você foi filho do Adriano, né? Do Major. Não, e ele fez um bom trabalho aqui. Tá? Amanhã quem entra aqui, às vezes aqui na corporação, na Polícia Militar, lá do Rio Paranaíba, aqui de São Gotardo, por exemplo, onde que eu trabalhei, tenha boas lembranças de mim. Né? De dedicação, né? De empenho total mesmo. É isso que é o legado, né? De ser útil. A gente não leva mais nada, viu, Isabel? Quem é bem intencionado, tá? Porque, assim, eu não vejo, né, eu não tenho interesse financeiro nenhum em prefeitura, né? Nenhum, né? Eu quero ser útil, quero ser lembrado, meus filhos amanhã ter boas referências de mim. É a única coisa que a gente deixa de bom para eles, mais nada. Foi o meu pai que fez isso aqui, ó. Olha, fez esse posto de saúde, está ajudando tanta gente. Isso é gratificante. Tenho certeza que eles vão achar muito bom, né?
Nós falamos de responsabilidade, de liderança, transição de carreira, disciplina, propósito, família. E para encerrar, eu quero fazer uma pergunta que eu mais gosto assim, no podcast. Relembrando da sua trajetória, conta para nós qual foi o ponto criativo da sua história. Aquele momento em que as coisas realmente mudaram. Olha, agora você... São tantas coisas, assim, acho que aconteceu... é até difícil especificar um. Não, assim, dentro da carreira, né, vamos falar assim, acho que surgiu tantas... Militar, né, por exemplo, né, é uma coisa até que às vezes as pessoas, assim, acham que é sem importância, né, mas, assim, em algum momento eu resolvi conciliar, né, a questão de atividade policial, né, com curso de prevenção de drogas, né, que eu passei para dentro de sala de aula, ProERD, a lidar com as crianças. E depois eu tive que deixar. Para mim, foi uma das coisas que mais me marcou na carreira militar, né, de lidar com crianças em escola, né, de ver primeiro a realidade das escolas municipais, do que passa os professores e da realidade daqueles alunos que chegam ali, né. Muitos em condições normais, mas muitas pessoas carentes, precisando até de carinho. Então, depois foi com o passar dos anos que eu tive que deixar, né, essa função de lado, né, de ser instrutor do ProERD, né, mas que me deixa muito saudade. Eu acho que na polícia foi o maior, assim, o ponto principal que eu levei de lembrança e de bom, sabe, que eu fiz. E o ProERD é um programa tão lindo, né? Nossa! Eu sou fã, né? E hoje eu dou todo apoio, né? Vejo lá eles fazendo a formatura e vou em todas, né? Com certeza, né? Tem fotos, né? Guardadas. Hoje, por exemplo, tem vereadores, né? Que foram meus alunos, né? Lá do ProERD. Nossa, que delícia! Então, isso foi marcante para mim. Uma pena que depois não deu para conciliar mais, né? Devido à demanda de serviço. Muito obrigada, Adriano. Que coisa boa receber você aqui. Nossa, muito obrigada mesmo. Tenho certeza que para tantos empresários são muitos, para mim, pelo menos enquanto empresa, foram muitos insights, assim, muitas ideias, né, de que eu possa fazer diferente aqui na minha empresa. Tenho certeza que vai ser também para muitos empresários aí fora. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz, né? Já acompanhei seu trabalho em outras entrevistas, né? Tá de parabéns também. Obrigada. Espero que tenha deixado nessa entrevista nossa, né, algum aspecto positivo, né? Que as pessoas possam analisar, né? A gente vem de empresa pública, né? Sim. Não privadas, né? Mas em algum aspecto, em algum momento, elas também se assemelham. Sim. Né? E a gente torce muito para o empresariado, né, em particular, né, das empresas privadas, né, que a gente pode falar, porque é eles que geram recursos para os municípios também, né? Todas as esferas, né? E a gente vê que é uma classe trabalhadora e muitas vezes também sofrida, né? Sim. Com cargas de impostos que são pesadas, mas mesmo assim a gente vê a dedicação, né, deles no dia a dia, né? Fala a mesma coisa aqui dos empresários do agronegócio, né? Que mantém, né, tantos empregos, né? Isso aí que mantém nossas famílias, né? Que mantém nossa economia girando. Então são pessoas admiráveis e que a gente tem que realmente dar valor, né? Eu sou muito de falar assim, o governo hoje ele não gera despesa. Em todas as esferas, federal, estadual, municipal. Quem gera empresas, recursos são os empresários, né? E cada vez mais nós temos que partir para isso, né? Com certeza terão, né, meu apoio, meu respeito, né, agora como prefeito de Rio Paranaíba. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. E por falar em empresários, deixa eu agradecer, né, porque esse episódio só está acontecendo graças aos nossos parceiros, a Criativamente Treinamentos, que sustenta aí o propósito de desenvolver pessoas e formar lideranças, a Mr. Wiz, que une inglês, inteligência emocional e empreendedorismo na formação de protagonistas, a Unifatesc, ampliando aí o acesso à educação superior com qualidade e flexibilidade, a CSO, referência em saúde ocupacional e responsabilidade empresarial, a Agiliza, que traz segurança e agilidade aos processos digitais, a Laprates, que fortalece a identidade profissional
por meio de uniformes e confecções, e a Daniela Dias de Flor, que consegue traduzir aí cuidado e sensibilidade em cada detalhe. Nosso reconhecimento a cada um de vocês que acreditam nesse projeto e contribuem para ampliar aí o conhecimento, a conexão e o desenvolvimento. Você ouviu o Ponto Criativo, um podcast da Criativamente Treinamentos, ideias que transformam, histórias que inspiram. E aquele empurrãozinho aí criativo para você, empreendedor. Lembre-se, crie aí na sua empresa os seus próprios pontos criativos e depois conta para nós aí nos comentários.